revista Fraude é um produto do Programa de Educação Tutorial em Comunicação, PETCom, da Facom UFBA. Produzida desde 2003 por estudantes de jornalismo e produção cultural, a revista aborda temas culturais, artísticos e sociais, através de reportagens escritas e de suas multimídias. Ao longo das suas 20 edições, a Fraude passou algumas reinvenções. Em 2013, seu projeto gráfico foi reformulado e ela passou a ser impressa colorida, além de adicionar materiais multimídias à sua produção. Em 2017, em sua 14ª edição, a Fraude deixou de ser impressa e se tornou uma revista digital. A mudança possibilitou que o multimídia das matérias ganhasse mais destaque e o editorial se apresentasse em outros formatos. O que foi a Fraude para mim, a revista Fraude? Bem, é a materialização de um período muito grande de descobertas, de novas experiências. Eu tinha entrado na faculdade há pouco tempo, o PETCom foi a minha primeira experiência com pesquisa acadêmica, mas também pesquisa aplicada. E foi, sobretudo, minha primeira experiência com esse mundo editorial, né, de publicações. Acho que foi a minha primeira publicação, né, talvez. E também a oportunidade de explorar, né, temas da área de gestão cultural que é a minha área de inserção profissional. Então foi um período de muitas oportunidades e descobertas também. Eu acho que a Fraude deixa muito esse lado, assim, de um jornalismo mais divertido, mais de contato próximo com o leitor, e eu acho que isso é muito legal, assim, a identidade mesmo da revista. E foi uma experiência que foi moldando a forma com que eu pratico jornalismo hoje, né? Então, eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas muito legais, de conhecer lugares, né? O pessoal ficava me zoando, porque eu moro em Lauro, né? Eu não conhecia muito Salvador até entrar na faculdade. Então, por conta das matérias, a gente ia na Avenida 7, a gente ia na Ribeira, a gente ia, enfim, fazer tantas coisas, né? E aí fui conhecendo também um pouco mais da cidade. Então, eu não tenho nem como separar, assim, minha vida profissional da Fraude, porque foi a partir dela que eu comecei a ter, de fato, minhas experiências. Então, essa foi uma experiência muito enriquecedora, que passou tanto pela produção do texto, né, em si, e das imagens, claro, mas também pela produção da publicação, né? Então, como bolsista PET, a gente ficava responsável também por ver o orçamento da revista, empenhar dinheiro público, conseguir orçamentos que fossem aceitos pelo poder público para impressão da revista, ir até a gráfica, decidir papel, combinar prazos, enfim, fazer toda a produção do lançamento. Então, assim, foi para mim uma experiência muito completa de lidar com o que é o fazer jornalístico, né? Eu acho que é nesse sentido que ela me marcou. O ano que eu entrei foi um ano que ficou um ano a bolsa atrasada. A gente ficou um ano sem receber e a gente estava 4 pessoas dividindo 2 bolsas. E aí quando Lula ganhou, aí teve tipo uma injeção assim, de ânimo no grupo, assim, de ânimo que eu digo de dinheiro mesmo. Voltou as 12 bolsas, né? E começou a ter verbas que a gente tinha que gastar. Né? Só que chegava rubricada, né? Verba de equipamento, etc, etc. E tinha uma verba que a gente não conseguia gastar direito, que era a verba meio que de serviço. E por isso a gente teve a ideia de fazer um fanzine, realmente imprimir, porque tinha essa verba também, porque a gente sempre escrevia, na época a gente já tinha um blog, já tinha essa ideia de escrever, né, até porque é uma faculdade de jornalismo. E também a gente sempre pensou assim na questão da comunicação do PET com o resto da faculdade. Então a gente pensou em fazer esse fanzine que foi o PETeleco, né? Acho que a gente chegou a fazer umas 5 edições. Né? Tinha um site também. E a gente foi meio que inventando, assim, sessões pro fanzine, né? Fazer alguns textos, assim, crítica de filme, ou textos, assim, mais gerais. E tinha algumas colunas também. E aí, exatamente por essa questão de ter essa verba para imprimir, e também por a gente ter tido um tipo de uma boa experiência com patrocínio, porque a gente tinha feito na época o AnimaPet, acho que umas 2 edições, que a gente conseguiu de fato o patrocínio
com sukiyaki, enfim, com a sala de arte. E por ter gente no grupo que era de produção cultural e tinha interesse, não, vamos realmente buscar, viabilizar, a gente teve a ideia de realmente fazer revista, de olhar. Eu acho que ela já nasceu com uma ideia de ser, como eu disse, né, um desdobramento do que já era feito em escala menor, né, com fanzine, né, com peteleco, mas a ideia era criar essa revista mesmo, assim, né, de jornalismo cultural, né, de crítica cultural, para discutir e debater alguns assuntos de uma forma mais consistente e especialmente com uma circulação maior. E ainda saindo apenas, né, do âmbito da Facom, mas virando assim ainda numa revista para a universidade e para a cidade de Salvador também. O nosso PET, o PET Comunicação, funcionava já de maneira diferente de outros PETs, né? A gente fazia um esforço para ter uma aproximação com outros PETs de outras faculdades da UFBA, e a gente via que em muitos PETs os alunos, os bolsistas entravam para desenvolver os seus próprios projetos de pesquisa. Eles basicamente entravam ali para ter uma tutoria dos seus projetos individuais. E o PETCom não era assim. O PETCom desenvolvia projetos em conjunto. A gente estudava as coisas em conjunto. E a gente também debatia muito também o fato, especialmente, de que nós éramos bolsistas, né? A gente estava ali ganhando dinheiro público para fazer pesquisa em comunicação, também trazia para a gente um debate de como é que a gente podia aproximar mais o PETCom da faculdade, da vida da faculdade, do que acontecia na faculdade, e trazer os debates que a gente estava tendo dentro da sala do PET para a faculdade, para a Facom como um todo. Mas a gente queria a possibilidade de colocar um produto de comunicação no mundo, né? Então foi isso, a gente fazia tudo, a gente fazia a diagramação da fraude, a gente pensou a revista desde da sua concepção visual, pautas, edição, tudo foi a gente que fez. Até como se diz, a divulgação mesmo, né? Divulgação, lançamento, foi tudo a gente que fez. Então, era um tipo de habilidade que, a rigor, o PET não estava no escopo do PET, do que a gente aprenderia no PET, mas que a gente pensou, por que não? O nome fraude, eu acho que tem a ver com... Tem essa... A galera chama de síndrome do impostor. Quando eu entrei na Facom, eu tinha essa ideia que as pessoas eram muito descoladas, muito conhecedoras das coisas, né? Porque eu lembro que eu tinha uma amiga que aí tinha um Dia das Mães, aí ela perguntou, que você vai dar o que pra sua mãe? Eu falei, sei lá, um perfume. Ela, não, eu vou dar um quadro pra minha mãe. As pessoas dão quadros pros pais, eles leem vários livros muito bons, assim, sei lá, acho que eu lia, sei lá, Herói e Dragão Brasil. Isso era a minha literatura até a faculdade. Então, eu sempre tive muito isso de realmente me sentir uma fraude. E com o tempo, você vai vendo que, de certa forma, todo mundo é meio que uma fraude, né? Então, aquela ideia, assim, de que a ideia era meio essa, que nós todos somos fraudes, tá certo? A gente sabe disso. E a gente tá tentando ser melhor, entendeu? A gente achou que fraude era um nome que provocava, né, que chamava atenção e foi realmente uma escolha feliz, né, porque é um nome muito, muito bacana, né, para uma revista que é sobre jornalismo cultural e diversos temas, e foi resultado desse processo de criação, né, coletiva da geração, né, do PETCom, que envolvia vários nomes incríveis, como Lívia, Ricardo, Danilo, Pedro, dentre vários outros. E aí, na época, depois que o Tenafly saiu, geralmente sobrava muito para mim fazer parte gráfica das coisas, né? E daí, eu acabei fazendo aquele macaco. Porque minha ideia era o seguinte, como o nome da revista era Fraude, minha ideia é de que, sei lá, que um macaco é meio que um humano fraudado. Sabe? Algo que parece humano, mas não é bem humano, tá quase lá, né? Era meio que a nossa ideia, assim, de nós mesmos, sabe? Nós estamos quase lá, a gente tá tentando ser jornalista, mas não tem que chega lá. E a ideia ali, no logotipo, tem um negócio que parece um enfeite no cabelo. Na verdade, a ideia não era essa, tá? A ideia era um corte transversal na cabeça e mostrando o cérebro pequeno. Era essa a ideia. Só que, desde sempre, desde a primeira vez que eu fiz aquilo dali, as pessoas falavam que parecia uma macaca. É daí que ficou, virou a macaquicha, né?
a fraude tinha uma centralidade dentro do projeto do PET naquele momento, porque eu acho que o PET ele é muito dinâmico, tá? Ele depende muito das pessoas que estão ali naquele momento, né? Então, a outra configuração pode mudar isso, pelo menos como a gente trabalhava o PET na Facom naquela época. E é muito explícito para mim que era majoritária tendência de pessoas que ou buscavam trabalhar na crítica cultural, né? E nessa seara da cultura pop, da música pop, da própria literatura pop, né? Seja na pós-graduação, buscando mestrado, ou como foi o caso de muito de meus ex-tutorandos e tutorandas no PET, que trabalharam no jornal, né? Inclusive, a revista era uma referência para o caderno de cultura da tarde, né? Que mapeava um pouco. Na época, a Nádia Vlad, que hoje é professora da FRB, era editora da parte de cultura da tarde, e ela ficava atenta à fraude, né? E buscava ali futuros estagiários ou futuros jornalistas para atuar. Tinha essa relação direta com esse campo do jornalismo e da crítica cultural e o ato da escrita, que era fundamental para a gente ter uma revista. Eu acho que eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar com... Acabou que eu nunca trabalhei muito com hard news, como a gente chama, né? Eu nunca trabalhei muito ali no beat diário, na cobertura do dia a dia. Eu sempre trabalhei mais em suplementos, eu sempre trabalhei em semanais ou em revista, eu sempre trabalhei no formato da fraude. Eu prefiro desenvolver temas com um pouco mais de profundidade, é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu sempre fui nessa direção. E eu trago isso do PET mesmo, eu trago isso da experiência que a gente teve no PET e na fraude. Mas eu acho que a fraude, ela impactou, assim, minha vida na Facom de várias formas, assim. Primeiro, porque uma questão mais relacionada à própria atividade jornalística, que eu acho que foi nesse período que eu comecei que aí, acho que eu não lembro se na primeira edição eu participei de alguma coisa, mas eu não lembro se eu escrevi alguma coisa. E aí, na primeira edição que eu estava no PET, que foi a fraude 16, e aí teve a fraude 17, em que eu fui editora. E aí, isso foi um momento muito importante para mim, para eu entender que eu gostava muito de jornalismo. Assim, acho que a fraude me fez entender que era aquilo que eu queria, sabe? E outra coisa também que a fraude me fez... Como eu era editora, eu precisava em alguns momentos me impor com relação a algumas coisas, com relação à tomada de decisões. E eu sempre fui uma pessoa muito insegura, assim, bastante insegura. E eu acho que a fraude, ela me ajudou a lidar com essa insegurança, porque eu precisava me impor ali e falar o que eu achava, e às vezes a decisão final acabava sendo minha e de Caíno e de Léo, assim, de certa forma. E isso me ajudou a ter mais autoconfiança, sabe? Até mesmo com relação às outras coisas. Eu acho que a minha experiência da fraude foi muito rica por causa disso. Porque as pautas, né, eram decididas conjuntamente, tá? Numa reunião onde, inclusive, o meu voto era igual ao voto de cada uma dos bolsistas, tá? As pautas eram decididas conjuntamente, então a gente trabalhava como um grupo mesmo, né? Eu, como tutor, na verdade, eu atuava mais como mediador do que propriamente como uma instância de decisão final. Foi a minha primeira fraude, né? A fraude de número 11, em que a gente saía do preto e branco e ia para o colorido, né? Então era um marco, assim, né? Na fraude, né? De todas as edições anteriores ser em preto e branco e dessa vez ser colorido. E a gente refez toda a parte, né? Da diagramação, do projeto editorial, também de todo o processo, né? Da diagramação, né? Com Taíla na época que fez a diagramação.
Renata Farias, que era a editora-chefe, maravilhosa. E foi um processo bem legal, porque, assim, ganhava cor, né? E também a revista se transformava. E nessa época, eu fui o coordenador de comunicação, né, da assessoria de comunicação. Então, pensando também nessa assessoria, a gente meio que transformou, a gente meio que engajou as pessoas, falando dessa grande novidade, né, que era ter uma revista pela primeira vez colorida, né, com o universo da temática dos transformistas, né, dos transformistas. Então, a partir da matéria de capa, a gente pega todo esse contexto de colorir e no próprio editorial, né, a gente usa aquelas cores, as coisas eu esqueci o nome agora, são os pós, né, os pós coloridos, então a gente também se renovava, né, com isso das cores. Então foi um processo muito legal. O trabalho foi iniciado por Ine Manuela, também maravilhosa, e agradeço muito a ela porque ela me ajudou bastante nesse processo de transição, porque ela estava saindo do PET, né, e eu, como era o meu primeiro ano ali, precisava alguém substituir ela, porque foi ela que iniciou esse processo de assessoria, com a coordenação, né, da assessoria de comunicação dessa fraude, né, que seria pela primeira vez colorida. E aí, nesse processo de transição, eu acabei substituindo a Ine Manuela como coordenador. E foi um processo de muito aprendizado, porque antes da gente colocar em prática tudo, a gente criou um plano de comunicação, de fato, né, em que a gente podia executar com os nossos objetivos, analisando o nosso público-alvo, o que é que, de novo, a gente queria trazer de diferente com esses conteúdos. E então a gente formou, né, nosso grupo de comunicação, eu fui o coordenador, a gente estudou bastante, pegamos muitas referências da assessoria de comunicação. Na época eu nem tinha pegado a disciplina ainda, né, de assessoria de comunicação, e foi o pontapé inicial para eu me apaixonar pela área, né, tanto que hoje eu atuo como assessor de comunicação. E ali foi o pontapé inicial para entrar nessa área. Então, a revista Se Colore, a gente tenta colorir também esse universo através das matérias, com o público e tudo, e com o próprio mascote, né, que é a marca Kitchen. Então, foram ações mais nesse sentido, né, e de também, no final, eu acho que o que fez também a diferença foi a matéria, né, a gente participou ao vivo do TV A Revista, no dia do lançamento da revista, que foi lá no Cine Teatro Solar Boa Vista, em que a gente levou as próprias transformistas, né, para participarem lá da festa de lançamento. Foi uma experiência também muito legal conhecê-las, né, de perto ali, o universo delas. E aí, na manhã do mesmo dia, a gente participou ao vivo do TV A Revista, eu e a editora-chefe, na época, a Renata. Luciano Marins e a Renata Farias, sejam bem-vindas. Tudo bem? Obrigado. Há quanto tempo existe a revista? Bom, a revista Fraude existe há 10 anos e nesse ano nós estamos na 11ª edição. E é uma publicação feita pelos próprios alunos da UFBA, é isso? Sim, nós somos estudantes de jornalismo e produção cultural e bolsistas do programa de educação tutorial. A revista é completamente produzida pelo grupo. E o que tem nesta edição? É a edição de fim de ano, a gente pode chamar isso, Luciano? É uma edição comemorativa, a gente está lançando agora, primeiramente em formato digital. Nessa edição tem matéria sobre comportamento, cultura, música e a capa da revista que fala sobre o universo transformista. E então foi muito legal, porque a gente pôde colocar ali, né, na TV, ao vivo, para as pessoas, convidando as pessoas para a festa de lançamento e tudo. E a gente pôde colocar também esse CD, né, no material anexo para o Prêmio Expocom. E quando eu apresentei lá, foi assim, eles ficaram encantados, tanto com a revista, tanto com o projeto, né, do plano de comunicação que a gente criou, com todas as referências que a gente já tinha estudado antes, né, através do artigo que foi para a Expocom. E tanto que o prêmio foi lá em Foz do Iguaçu. Então, foi muito, muito legal a experiência, porque, poxa, você ganhar ali um prêmio, né? Então, é um reconhecimento do nosso trabalho, né? Um trabalho que não foi só meu, foi um trabalho de toda a equipe, né? De todo mundo que pensou desde o início, dos bolsistas anteriores que também tiveram que sair, né? Para que os novos chegassem. O trabalho da Ine Manuela também, né? Que possibilitou, né? Que deu esse pontapé na assessoria de comunicação. Então, foi um momento bastante especial ganhar o prêmio. Tanto que depois eu deixei o prêmio lá guardado, né, na sala do Petcom, o troféu.
Então, só gratidão. Foi um momento assim bem especial que nunca vou esquecer assim de ganhar o prêmio e representar esse momento, né, para fraude. Bem, entrei no PET, se eu não me engano, foi em outubro de 2019. E aí eu cheguei numa fase que muitas pessoas estavam saindo e já meio que abriu, né, espaço para o cargo de editoria-chefe. E aí falaram meu nome também, de Vitória Lanois. E a gente abraçou o desafio, né? Porque estamos aí para isso mesmo. E assim a gente assumiu a editoria-chefe, mas de início foi um pouco complexo, assim, complicado, porque além de ser algo muito recente para a gente, tanto a experiência do PET em si, a trajetória do PET em si, que a gente tinha recém-chegado lá, quanto também assumir, né, esse posto de editora-chefe. E aí, para deixar o quadro ainda mais agravante, entre aspas, veio a pandemia. Então, a gente não estava tendo encontros presenciais, né? A gente estava tendo encontro online. Então, assim, uma fase apenas de apuração de pauta, sugestão de pauta, algo que demoraria muito menos, levou 6 meses no início. 6 meses, porque eu e Vitória, a gente meio que não sabia muito bem o que fazer, tava tudo meio estranho, incerteza. Será que a gente vai continuar dessa forma por muito tempo? Como é que a gente vai adaptar, né, esse jornalismo, esse fazer jornalístico desta forma, né, nessas circunstâncias? Só que aí, depois de um certo tempo, a gente percebeu que não estava engrenando, não estava indo para frente. Então, eu e Vitória, a gente conversou, velho, vamos botar isso para andar, vamos botar esse processo, agilizar esse processo, até que a gente refez o calendário e a gente colocou um prazo de 6 meses, né, mais ou menos um semestre, para a gente entregar uma versão única da Fraude 18, que anteriormente eram 2 fraudes por ano, né? E aí, nesse período atípico, nesse ano atípico, né, a gente acabou lançando uma fraude no ano de 2020. Mas, ao mesmo tempo, a gente redescobriu também, né, o fazer jornalístico. Foi uma coisa assim que, de início, as reuniões eram meio estranhas, a gente meio que alguém tava com o microfone assim, eu tava com o microfone assim, aí dava interferência. No início era meio complicado. Só que da gente pegou também, eu acho que foi uma questão assim, de 3 reuniões assim, pra gente ficar bem, pra entrar em sintonia, para as coisas começarem a fluir. Quando eu e Vitória, a gente assumiu o posto de editoria-chefe, a gente, bem no iniciozinho mesmo, a gente ainda estava indo presencialmente. Então, os primeiros momentos de sugestão de pauta foram presencialmente. Só que aí veio a quarentena, veio a pandemia, a gente percebeu que muitas delas não eram realizáveis, né, dentro do contexto daquela época, e que atual também, a maioria, né? Então a gente realmente teve que repensar muita coisa. Eu sentia uma responsabilidade nas minhas costas, sabe? De perceber que um semestre se passou e a gente não tinha conseguido construir nada. Só que ao mesmo tempo eu meio que me consolei pensando, olha o que a gente tá vivendo, né? Não é nada, tipo, que a gente conhecia, algo extremamente novo. Então a gente realmente teve que repensar esse modo de fazer a revista Fraude. Aquele momento da fraude, né, um evento de lançamento de uma revista física em papel era um acontecimento, tá? Então, por exemplo, você poder fazer um evento de lançamento na sala de arte, por exemplo, em qualquer um dos espaços da sala de arte, significava, né, não me lembro outro lugar, talvez a gente tenha usado o ICA para outras coisas, né? Mas significava um ponto de encontro. Então ela funcionava como uma divulgação e não era uma coisa, por exemplo, só de petianos, não era uma coisa, e petianas, não era uma coisa só de estudantes. Era um momento de encontro, de congressamento de várias professoras, professores, né? E estudantes não só da graduação, mas da pós-graduação. Então, esse evento era, de fato, um acontecimento para a revista, tá? Era um marco. Era a partir dali, inclusive, que as pessoas com acesso liam e repercutiam, né? Nesse verão, decidi fazer algo diferente. Decidi me refugiar na minha casa, na minha piscina, tomando os meus bons drinks, curtindo esse verão maravilhoso da Europa, na Espanha, e dividindo com vocês esses momentos meus. Dia 26 de novembro tem o lançamento da Fraude 9, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, às 19 horas, com as bandas The Roncas, Expresso Libre
e a DJ Lola B. Não vou poder estar lá, porque, né? Mas deixei uma surpresinha pra vocês, queridos. E teve boatos de que vocês estavam na pior. Se isso está na pior, porra, quer dizer tá bem, né? Eu acho que a coisa que mais me marcou na produção da Fraude não está ligada à produção jornalística. Eu era responsável pela impressão da revista e também, eu não me lembro, eu sei que eu estava muito envolvida na produção do lançamento, aí eu já não me lembro mais se éramos todos os bolsistas ou se eu coordenava essa parte, não sei, mas lembro que eu estava bem envolvida. E aí a gente tinha marcado o lançamento para um local, que era no ICBA, né, aqui na Vitória, e simplesmente eles desmarcaram em cima da hora. Tipo, poucos dias antes, assim, eles desmarcaram, e aí foi, assim, muito difícil conseguir outro lugar, e ligando para a cidade inteira, tentando achar lugares que conseguissem receber a quantidade de pessoas, que pudessem ter música ao vivo, que ao mesmo tempo não fosse, né, um ambiente completamente escuro e tal, porque é um lançamento de uma revista, que as pessoas vejam a revista e tal. Então foi muito difícil, a gente no final conseguiu fazer no local no Rio Vermelho, que já não existe mais. E a gente teve que mudar a data, então isso foi um grande desafio do ponto de vista da comunicação também, né? Mudar tudo que já tinha sido comunicado, etc. Conseguir antecipação da impressão da revista com a gráfica, que foi um parto. Então, a produção jornalística me marcou, mas a produção em si, tanto da revista quanto do lançamento, eu acho que acabou me marcando ainda mais. Eu acredito que o momento mais marcante que eu vivi foi no lançamento da 15ª edição da Fraude, que foi a edição que eu ainda não estava como editora-chefe, né? Mas foi um momento muito especial, assim, para o grupo. A gente era um grupo muito unido. Na época, assim, a gente estava ainda com o Sadal, foi em 2017, no final do ano, assim, mais ou menos em dezembro. E foi simples, assim, na verdade foi junto com a comemoração dos 30 anos da Facom. 30 anos da Facom? Não. Não sei, teve alguma comemoração na Facom. Eu acho que foi os 30 anos. E o pessoal da turma de alguma turma de produção já estava organizando uma comemoração. E a gente aproveitou para fazer um stand da Fraude e lançar a Fraude. E foi um momento muito especial, assim, porque a gente pensou toda uma programação legal de apresentações, de falas, e o grupo estava muito unido naquele dia, e a gente organizou tudo, arrumou e tal, fez a decoração, e foi muito legal, assim, e o a revista em si, né, estava muito, muito interessante, as matérias tinham tudo sido feito com muito carinho, então me marcou, assim, esse dia, essas fotos que a gente tem desse dia, são as fotos que me remetem ao PET, assim, a minha vivência no PET. A Fraude hoje em dia já serve de inspiração para outros projetos do PetCom, como o podcast Este Podcast é uma Fraude e o concurso artístico Mostra Fraude. A Fraude é um dos principais produtos do PetCom, que além de desenvolver o exercício do jornalismo e da produção cultural com os estudantes da graduação, também diversifica o cenário dos produtos de comunicação da Bahia.